Bom, pessoal, vou apresentar, então, a doutora Maria Cecília Toledo. A doutora Maria Cecília é engenheira de alimentos e doutora em ciência de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Brasil, com pós-doutorado em toxicologia de alimentos na Oregon State University, Estados Unidos. Docente titular aposentada da Faculdade de Engenharia de Alimentos, Unicamp, compõe a Comissão de Assessoramento Técnico-Científico em Alimentos Funcionais e Novos Ingredientes e o Grupo Técnico de Alimentos de Aditivos Alimentares, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É membro do Conselho Científico de Administração do International Life Science Institute, do ILSI, Brasil, e coordenadora científica da Força Tarefa de Food Safety, que é essa força-tarefa que está fazendo aqui esse evento. Atuou como expert junto aos Joint Expert Committee and Food Additives, JECFA. Então, doutora Cecília, muito obrigada pela sua participação e por ser nossa anfitriã. Vamos ver. Então, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu devo confessar que é uma alegria muito grande estar aqui, não somente por participar de mais uma atividade da Força Tarefa Food Safety do ILSI, mas por ver rostos, sabe? Assim, falar olhando para a gente, não para uma tela de computador, que é o que a gente fez nos últimos 3 anos, né? Desde a pandemia. Rever amigos, né, que a gente se encontrava anteriormente. Então, eu estou muito feliz e vou falar para vocês um pouquinho sobre os edulcorantes, que é o tema desse encontro, né, sobre as atualidades. E eu imaginei que tivesse muitos rostos novos por aqui, né, esperando um pouquinho de juventude, né, aqui junto. Então, vocês vão perceber que na minha apresentação eu vou primeiro falar também como o JECFA funciona, depois que a avaliação que ele conduz, e depois eu vou abordar especificamente o aspartame, mas vou fazer um retrospecto, sabe? Vou falar um pouquinho do passado do aspartame para aqueles que nasceram depois de 1990. Ok? Deve ter uma grande parte aqui. Ok? Bom, então, vamos para o próximo. Bom, eu não tenho qualquer conflito de interesse relacionado a essa apresentação, que foi preparada por mim. Bem, antes da gente entrar especificamente em edulcorante, eu preciso que vocês tenham sempre a consciência de que o edulcorante é um aditivo alimentar. E como todo aditivo alimentar, a autorização de uso em alimentos requer que seja comprovada a necessidade tecnológica e a segurança. Ou seja, antes que a Anvisa autorize o uso de um aditivo em alimentos, ele tem que comprovar a sua segurança. A comprovação da segurança de um aditivo é feita por comitês científicos. Talvez os mais conhecidos de vocês, que vocês escutam falar, sejam o FDA, a Administração de Droga e Medicamento dos Estados Unidos, é um comitê nacional. Nós temos comitê regional, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, que faz opinião para uma região, a Europa. E temos o único comitê científico internacional que avalia aditivos alimentares, é o JECFA, que é esse comitê conjunto FAO-OMS de especialistas em aditivos alimentares. Esse comitê, as opiniões, né, desse comitê, são levadas em consideração por inúmeros países, inclusive o Brasil, para tomar decisões de gerenciamento do risco com relação ao uso de aditivos em alimentos. Também o JECFA é o Comitê Científico Assessor do Códex Alimentares, do Comitê do Códex para Aditivos Alimentares, que é aquele que desenvolve uma norma geral para o uso de aditivos em alimentos, que tem também uma aplicação muito ampla, né? Os países tomam como base para fazer as suas legislações as decisões tomadas pelo Códex Alimentar. Bem, o que é esse comitê? Esse comitê é, como eu disse, o Comitê Internacional, administrado em conjunto pela FAO e pela OMS. Eu quero que vocês dizer para vocês também que esse comitê não existe o ano inteiro. Esse comitê é formado quando começa a reunião e é dissolvido quando termina a reunião, que ocorre anualmente, um ano em Roma, que é a sede da FAO, um ano em Genebra, que é a sede da OMS.
Okay? Então, durante o ano todo, existem 2 secretarias, um secretário da FAO, um secretário da OMS, e esses secretários administram as atividades futuras que esse comitê vai ter durante a reunião. Então, vocês nunca vão conseguir se referir a um comitê de ECFA. Não, o comitê de ECFA existe naquela oportunidade da reunião. E eles são convocados conforme a sua especialidade. Existe o que se chama de um roster de especialistas, que é renovado a cada 4 anos. Há uma chamada mundial de pessoas com um currículo, né, com expertise nessa área de aditivos alimentares, e o nome fica numa lista. Conforme a agenda que foi determinada na reunião, se pinça um especialista. Tem do mundo inteiro, Egito, Síria, China, Japão. Então, essas pessoas se reúnem, então o comitê, as pessoas são convocadas, recebem a documentação toda, e depois se reúnem normalmente em junho, julho, esse ano foi junho, julho, e deliberam sobre os assuntos que fazem parte da pauta. O JECFA não somente avalia aditivos alimentares. O JECFA começou a sua atividade toda em 1956, foi criado em 55, em 56 foi a primeira reunião, e ele passou a avaliar os aditivos alimentares porque estava aumentando muito o comércio de alimentos industrializados, e o comércio internacional, e a sociedade queria alguma informação sobre a segurança, os governos de uso dessas substâncias nos alimentos. Depois deu tão certo as ações, as avaliações do JECFA, que a partir de 85 ele começou a avaliar contaminantes em alimentos. E, em seguida, passou a avaliar compostos tóxicos de origem natural. E depois, resíduos de drogas veterinárias. Ou seja, hoje, o JECFA, embora tenha um nome associado a aditivos, ele avalia substâncias químicas a partir de toda a informação disponível sobre a mesma. Bom, nós temos hoje, pelo dado do próprio JECFA, 2.500 substâncias, aditivos alimentares já foram avaliados até o dia de hoje, cerca de mais de 40 contaminantes e tóxicos de origem natural e mais de 90 resíduos de drogas veterinárias. Entendido até aí? Sim. Vamos seguir, então. Bom, o que faz o JECFA? O JECFA conduz hoje o que se chama de avaliação do risco, que é um processo que envolve 4 componentes. Você tem a identificação... Agora, como é que eu faço? Volto aqui. Isso. Tem a identificação do perigo, a caracterização da substância que vai ser avaliada. Depois, você caracteriza o perigo. Caracterizar o perigo é fazer uma curva dose-resposta. Você quer saber se aquela substância tem algum potencial tóxico e, se tiver, em que dose esse potencial se manifesta. Então, você vai aumentando a dose até realmente ver se tem algum efeito. Então, isso é uma curva dose-resposta. Identificado algum efeito ou não, você vai partir, então, para a avaliação da exposição. Quanto que se pretende consumir esse aditivo? Quanto que o homem estará exposto? E aí, caracteriza o risco. O risco é aceitável ou não é aceitável. Pode ser usado ou não pode ser usado. Bom, como é que funciona a agenda do JECFA? O JECFA, como é que um aditivo é avaliado pelo JECFA? Bom, a agenda do JECFA é feita em função de prioridades, temas e prioridades que estão definidos pelo Comitê do Códex Alimentários de Aditivos, tá, que durante a sua reunião, que também é anual, o país sede é a China, dele participam países e não especialistas da reunião do Códex. Nessa reunião, os países que tenham algum interesse na avaliação de algum aditivo, eles se comprometem, pedem para que seja colocada numa lista prioritária e se comprometem a enviar todos os dados necessários para avaliação. Então, tem prioridade 1, 2, 3, conforme a importância da substância, conforme os dados disponíveis, e o aspartame já estava há uns 2 anos na lista prioritária do GSFA, do Comitê do Código de Aditivos, e foi avaliado esse ano. Também os países, tanto a OMS quanto a FAO ou Estados-membros, podem priorizar a avaliação de alguma substância, tendo em vista algum perigo iminente ou então alguma dificuldade em comércio internacional. Então, e aí se faz a agenda do JECFA. Os secretários da FAO e da OMS fazem a agenda, fazem uma chamada de dados, que a partir de outubro, mais ou menos, já é uma chamada de dados. Todo mundo pode mandar qualquer informação sobre a substância. Um pesquisador, você tem uma tese sobre o aspartame? Mande. Você tem uma indústria, o governo, todas as informações são recebidas pelos respectivos secretários do JECFA, e então é feita uma chamada de dados, chamada não, são pinçados os especialistas daquela lista que já está interna, né, do JECFA,
existem diretrizes a serem seguidas, acontece a reunião do JACFA por mais ou menos 10 dias, né? E depois disso saem as publicações. A primeira publicação é o resumo, é o summary, né, da reunião, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, mais para frente. E depois saem mais 2 documentos muito importantes, que são o Chemical Technical Report, que dá mais detalhes sobre a avaliação, sobre os estudos avaliados, e as monografias toxicológicas e compêndio de especificação, que trata da identidade da substância e de todas as informações em relação aos estudos toxicológicos levados em consideração na avaliação do risco. Okay? E no último slide vocês vão ver o caminho para obter tudo isso daí. Bom, que dados são necessários? O JACFA não faz nenhum estudo. Bom? Ele recebe informações sobre dados tecnológicos referente à identidade da substância. A substância que for ser avaliada, que será avaliada, tem que ser aquela que vai ser usada em alimentos. Você não pode avaliar uma substância com 90%, 100% de pureza e depois usar no alimento uma que tem 80%. Então, tem que ser, e mesmo nos estudos toxicológicos. Então, tem que ser a mesma substância, considerações tecnológicas sobre métodos de fabricação, níveis de uso com base na função tecnológica. Um aditivo pode exercer mais que uma função tecnológica. Os edulcorantes podem ser também realçadores de sabor, alguns deles. Então, aí, em função disso, a quantidade usada em alimento também é diferente. E técnicas analíticas. A substância tem que ter um método que possa avaliar a sua presença em alimentos, quantificar, determinar, identificar e quantificar. Bom, outro tipo de informação são os importantes para avaliação toxicológica, não? São dados de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E coloquem na cabecinha de vocês, uma substância que se acumule não é autorizada para uso como aditivo alimentar. Se esses estudos identificarem que a substância, depois de 24, 48 horas, não é eliminada, pumba, nem continuam as outras avaliações. Okay? Então, como vai ser consumido o resto da sua vida, a substância tem que ser eliminada, não se acumula. Também testes de toxicidade a curto e longo prazo, com o objetivo principalmente de avaliar se existe um potencial carcinogênico da substância, toxicidade na reprodução e no desenvolvimento, estudos de genotoxicidade e estudos epidemiológicos se a substância já estiver em uso, se o homem já estiver exposto à substância, ou se é uma substância que também ocorre naturalmente em alimentos, então existem dados sobre a ingestão. São dados considerados para essa etapa. E também, esses dados, eu coloquei aqui os símbolos da OMS, porque na reunião do JACFA, inicialmente se dividem em grupos. Os convidados da FAO, que vão tratar dos dados tecnológicos, os que são convidados pela OMS, vão tratar com suas especialidades dos dados toxicológicos, e no final da tarde os 2 se reúnem para deliberar em conjunto sobre as observações pelos estudos disponíveis. E ambos os grupos, por sua vez, avaliam os dados de exposição, conjuntamente com os dados de identificação, dados toxicológicos. Então, são avaliados os níveis de uso em alimentos, o que se pretende usar, se não tem dados de exposição, dados de produção do aditivo num país. Ou seja, toda a informação disponível é considerada, inclusive, padrões de consumo por diferentes faixas etárias e diferentes grupos da população. E esses estudos todos são feitos para se determinar o que se chama de nível sem efeito adverso, o NOEL. NOEL nada mais é do que a maior concentração da substância, que é encontrada experimentalmente, não é extrapolado de nada. Tem que ser um estudo experimental com animais de laboratório em geral, não? Que não provoca alteração detectável da morfologia, capacidade funcional, crescimento, desenvolvimento ou vida média do animal. Então, nós temos aqui uma curva dose-resposta. Você vai aumentando a dose e vai observando a resposta. O NOEL é a maior dose que não teve efeito. Não teve efeito aqui, a maior dose é essa. Bom, muitas vezes, todas as doses testadas não têm efeito. Então, você testa a dose 1, 2, 4, nas 4 não houve qualquer efeito. Então, a maior dose testada, que não teve efeito, é o NOEL. Entendido? Sim. Seguinte. E o NOEL é importante para quê? Para derivar a IDA, né? A IDA do aditivo. O aditivo tem IDA, não tem IDA, tem IDA, tem IDA. Então, a IDA é uma referência da quantidade que pode ser consumida pelo homem. E ela é derivada de estudo experimental. Então, essa estimativa é expressa em miligramas por quilo de peso corpóreo e pode ser ingerida diariamente na alimentação, para o resto da sua vida, sem dano à saúde, à luz das informações disponíveis na época da avaliação.
Isso quer dizer que a IDA não é um RG, não é um CPF, ela não é definitiva. Novos dados podem determinar que a IDA seja reavaliada, ela pode ser aumentada, pode ser reduzida ou pode ser retirada, caso as informações disponíveis assim o determinem. Não. Aplica-se a toda a vida, desde criança até a idade de terceira idade, vamos dizer, e gestantes também. Somente não se aplica a crianças com bebês de menos de 3 meses, porque o comitê considera que os sistemas metabólicos, o organismo não está ainda perfeitamente desenvolvido para lidar com uma substância estranha. É isso. Bom, então, o cálculo é um cálculo matemático. O nível sem efeito observado é dividido por um que se chama de fator de incerteza. Normalmente, para aditivos, o fator que tem sido usado é de 100. E esse fator de 100 procura considerar diferenças de sensibilidade do animal, que foi o Noel foi derivado do animal, para o homem, como se o homem pudesse ser 10 vezes mais sensível do que o animal, ou ter um metabolismo 10 vezes mais, alguma diferença de metabolismo, e uma diferença de sensibilidade entre humanos. Um humano, sabe, metaboliza diferente, tem alguma característica diferente, então nós temos um fator de 100. Agora, note o seguinte, eu estou falando de um nível sem efeito, que é dividido por 100. Então, nós temos a IDA, se você um dia ultrapassa a IDA, existe o medo, não, ultrapassou a IDA. Pomba, se ultrapassou, não, reduziu o fator de incerteza. Então, a gente prevê que, eventualmente, ultrapassar a IDA não quer dizer que você saiu do seguro para o tóxico. Não, você simplesmente diminuiu esse fator de segurança de 100. Então, extrapolações eventuais acima da IDA são perfeitamente aceitáveis. Não precisa ficar com medo, a IDA, sabe? Está ultrapassando a IDA. Não, não é assim que funciona, né? Então, a IDA e todos os edulcorantes que são usados no Brasil aprovados foram avaliados já pelo JECFA. Tem uma IDA estabelecida, nós temos aqui a IDA. Essa IDA, esse valor de IDA, é diferente para cada uma das substâncias, porque o estudo experimental foi diferente, as doses testadas foram diferentes, e como é um valor derivado de um valor experimental, ele pode ser diferente. O fato de uma IDA ser maior do que a outra não significa que o edulcorante seja mais seguro que o outro. Tá? Foram dados experimentais. E o ano de avaliação também tem os aditivos que foram avaliados já há mais tempo, por exemplo, o sorbitol. Nós temos o ciclamato, foi em 82, entendeu? Então, são avaliações mais antigas e não houve nenhum dado novo que determinasse uma reavaliação da substância. Então, ela fica com essa avaliação. Eu gosto sempre de mencionar, porque, às vezes, algumas pessoas buscam na internet, sabe? Pegam uma informação antiga e falam, essa substância. Não, tem que saber direitinho a data de quando é a IDA para poder fazer alguma observação. E nós temos aqui, então, o aspartame. O aspartame foi reavaliado em 2023 e é dele que nós vamos começar a falar agora. E eu vou fazer um pouquinho de histórico para aqueles que não conhecem, né? Porque o aspartame, vocês viram que é devem imaginar que é um dos edulcorantes mais estudados. Foram 8 mil estudos, Adriana? 8 mil estudos, né? 8 mil estudos foi uma substância. É uma coisa inacreditável. E continua. E tudo isso, nós escolhemos, né, falar do aspartame também, porque... desculpe, faltou um slide. Eu queria mostrar que os edulcorantes, eles são substâncias diferentes. Um acumula com o outro, sabe? Eles são, quimicamente, estrutura molecular diferente. Características físico-químicas diferentes, estabilidade, dulçor diferente. Olha aqui, olha o jeitinho deles aqui, tá vendo? Cada um é diferente do outro. Dulçor, um 30 vezes, o outro 7 mil vezes. E aqui nós temos o aspartame, que deveria ser o mais familiar, porque ele é um dipeptídeo, né? Todo mundo sabe que é um dipeptídeo. Essas outras estruturas são um pouquinho mais complexas, mas esse é uma estrutura de um éster metílico de peptídeo. Bom, e o que acontece com o aspartame? Nós tivemos, então, recentemente, a avaliação pelo IARC e a avaliação pelo JECFA. O relatório dos dois comitês foi publicado em conjunto no mesmo dia 13 de julho. Vejam as notícias que saíram no Google. Saiu na televisão, alguém falou, o consumidor vai olhar no Google, entra lá com aspartame e câncer. E ele vê a primeira no dia 13, importante a data.
Aspartame tem potencial cancerígeno, mas há limite aceitável para o consumo. Ok. Bom, tem uma ida, né? Então ele é cancerígeno, porque o IARC falou que é limitado. Depois, no dia seguinte, vem um outro meio de comunicação e fala: o aspartame pode ser carcinogênico se consumido em grande quantidade. Vocês viram alguém associar câncer com quantidade consumida? Não existe essa associação. Ou é ou não é, independente da quantidade. E depois, que é o mais sério, eu acho, no dia 16, aqui foi 13 e 14, no dia 16, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer do Brasil, fala o seguinte: recomenda evitar o consumo de qualquer tipo de adoçante artificial após potencial cancerígeno. Gente, eu se fosse consumidor e não trabalhasse na área, eu ia ficar totalmente perdido. Porque é ou não é? Pode consumir só em grande quantidade que causa câncer, mas agora o Instituto Nacional do Câncer fala para não consumir nenhum, não só esse, como nenhum mais. Então, realmente, as informações veiculadas são muito conflitantes, né? E mais confundem, desinformam do que informam. Bom, mas vamos seguir, então. Vamos ver o que é esse aspartame, né? O aspartame foi avaliado pelo DIEC em 1981. Já havia sido avaliado pelo FDA, foi avaliado logo em seguida pelo EFSA. E nós temos aqui uma molécula que depois da ingestão, ela é completamente hidrolisada, dando 2 aminoácidos, ácido aspartico e fenilalanina, que estão presentes em alimentos da nossa dieta em quantidades mais elevadas, inclusive, do que aquela que deriva do aspartame. Carne, produtos proteicos, carne, leite, contém esses aminoácidos. E temos também o metanol, que realmente é uma molécula que tem uma certa toxicidade, acima de uma certa quantidade, porque ela é metabolizada, forma ácido fórmico, etc, etc. Mas o importante é que é totalmente metabolizado, não entra na circulação sistêmica. Okay? Bom, e aí, o metanol, mas o metanol é tóxico, não é? Sim, tem metanol. Banana tem, suco de tomate tem. O refrigerante tem também. Então, a quantidade liberada de metanol a partir do aspartame presente em 250 ml no refrigerante diet é de 12,7 miligramas. A partir do suco de tomate, são 75 miligramas. E uma banana libera 21 miligramas de metanol. Mas o metanol não é tóxico? O metanol não mata? E como é que eu vou comer banana todo dia? Porque eu como banana todo dia, não sei se vocês comem, banana e mamão. E aí, então, é tóxico, mas quanto que é tóxico o metanol? 2.000 miligramas é a quantidade segura de consumo pelo homem. Então, eu posso consumir 2.000 miligramas de metanol, e aqui só tem 12, aqui 75. Então, estou bem, não é? Estou bem, realmente, estou bem. Nunca houve nenhum problema de alguém que se intoxicou com metanol porque comeu banana, ou tomou suco de tomate, ou tomou um refrigerante. Mas é isso. Bom, nessa avaliação, né, do DIEC, o estudo que foi considerado para derivar o NOEL foi um estudo feito com ratos por 104 semanas. E a dose, o NOEL, foi a maior dose testada. Foram testados níveis de 1, 2, 4 gramas por quilo de corpóreo em ratos. Não houve efeito em nenhuma das doses. Então, o NOEL de 4.000 miligramas foi dividido por 100, e nós temos a ida do aspartame de 40 miligramas por quilo de peso corpóreo. Simples assim. Tá? Mas, quando tudo estava calmo, o aspartame foi prontamente bem recebido, né, pelo consumidor, porque, na época, a sacarina e o ciclamato estavam sendo questionados quanto à carcinogenicidade. Na década de 80, eram os edulcorantes mais usados em alimentos. Então, tinha uma suspeita de câncer, que depois o IARC disse que não é, né, que não é nada disso. Mas aí o aspartame tinha um sabor mais palatável, mais parecido com açúcar, e entrou no mercado. E aí começou a terrorismo contra o aspartame. Mas aí, no Brasil, chegou uma mensagem. Foi atribuída a uma suposta doutora, Nancy Marco. Quem lembra disso? Quantos? Mas lembro. Nancy Marco, uma carta que teria sido distribuída numa conferência mundial de meio ambiente, onde se atribuía ao aspartame todos os efeitos adversos que podem acontecer com o ser humano. Essa é uma listinha.
Não, apenas poucas, hein? Então, era ansiedade, artrite, câncer, dor da cabeça, perda de cabelo, tudo o aspartame. Agora, vocês não acreditem, isso circulou, não tinha ainda WhatsApp, essas coisas, circulou no e-mail. Então, eu recebi. Isso daí foi assim, viralizou, né? Que foi o mundo inteiro, os UFs, a FDA, todo mundo, sabe, saiu. Nossa, será que é? Até no Brasil, não sei se a Márcia lembra, mas houve uma reunião aqui em São Paulo, onde foi convidado, foi o Ron Walker, né, que havia um especialista da Jack, que participou da reunião de 81, ele veio aqui para tranquilizar, né, porque todos os órgãos de saúde estavam preocupadíssimos. Imagina, olha, câncer. Então, alguém sempre falava, gente, eu nunca me esqueço, senão, tomei Coca-Cola. Nossa, não estou enxergando mais. Sabe, porque dava cegueira também, sabe? Então, era muito engraçado. A gente começou a brincar, sabe, fazer esses memes nossa, você não está sentindo, você não está caindo. Bom, mas foi isso. Bom, mas aí, o que se descobriu? Eu pesquisei para trazer aqui. Aí, na época, já se falou que era uma farsa, que essa doutora Nancy Markle nunca existiu. Né, que foi realmente uma farsa da internet. E eu fui buscar, falei, será que isso já tem? Achei. Essa daí é uma médica, a doutora Beth Martini, faleceu com 83 anos, em fevereiro desse ano, quando escreve aquelas memórias, sabe, dela, um amigo escreveu. Ela foi uma ativista contra o aspartame. Então, e essa carta foi distribuída e criou realmente foi um choque, sabe? O aspartame agora, né? Que está tudo bem, né? Bom, mas logo os órgãos perceberam, né, que não existia, tentaram localizar a pessoa, não existia, e nada desses efeitos aconteciam depois do consumo do aspartame. Bom, parou? Não. A saga do aspartame continua. Porque depois, quando tudo estava calmo de novo, porque é cíclico, sabe? Vai e vem, vai e vem. Voltou o Instituto Ramazzini, em Bolonha, publicou 4 estudos que indicavam que o aspartame tinha potencial cancerígeno em animais de laboratório, mas de novo, aí foi bem mais rápido, sabe? Houve uma reunião do FDA, foi convocado os CEFAS e tudo, e foram avaliados os trabalhos. E a conclusão era de que os trabalhos não tinham credibilidade. Havia inúmeras falhas no desenho, interpretação do experimento e inconsistência nos achados. Para vocês terem uma ideia do que é isso, porque isso, só alguns aqui. A duração do experimento. Os animais viveram até morrer, a vida toda. Não teve um tempo de estudo, como é o protocolo. Eles esperaram o animal morrer, e todo mundo sabe que o câncer é uma doença de longo prazo. Então, muitos deles. Além disso, as linhagens de camundongo e ratos usados tinham uma alta e variável incidência de leucemia e linfoma. Além disso, os efeitos eram relacionados normalmente para um sexo. Não havia dados sobre a dieta utilizada, poucas informações. Os testes estatísticos foram criticados. As relações dose-resposta, aquela curva que eu mostrei para vocês, normalmente estavam ausentes nessa suposta resposta de câncer. Não havia uma relação de resposta. E a revisão dos slides de patologia, não foi feita uma auditoria externa para os slides, que é parte do protocolo. Ou seja, os estudos não têm credibilidade, e aí ficou tudo bem. Mas nessa ocasião, já nesse período, vamos dizer, a União Europeia já tinha uma previsão de reavaliar todos os aditivos alimentares usados na dieta. Então, era um estudo que se iniciaria em 2009, e, em função desses dados aí... deixa eu voltar aqui, depois eu mostrar outra coisa. Em função desses dados aí, já incorporou, já colocou prioridade para o aspartame, iniciou uma reavaliação do aspartame. Mas eu pus um slide aqui, um pouquinho fora de época, está em 2023, para mostrar que até hoje esses achados patológicos do estudo são questionados. Foi publicado esse ano um estudo sobre a avaliação dos estudos do Ramazzini com relação aos achados patológicos. E a conclusão do trabalho diz o seguinte, que esses estudos tinham que ser avaliados por patologistas experientes com conhecimento em toxicologia e em veterinária, porque eram estudos em animais de laboratório. Então, até hoje, se questiona o trabalho, né, esses trabalhos do Instituto Ramazzini. Bom, voltamos. Então,
voltando para o EFSA. A União Europeia, então, iniciou, né, o EFSA, a reavaliação do aspartame em 2011, né, iniciou a avaliação. Já havia sido avaliado em 84, primeira avaliação, 88, 97, 2002, 2006. Cada vez que surgiu um boato, era reavaliado. Não? 97, quando surgiu lá Nancy Marco, 2002, 2006, 2009 e 2011. E nessa avaliação foram analisados 2.000 estudos, 800 foram recebidos por ocasião da chamada de dados. A opinião, realmente, conforme a Adriana mencionou, alguns estudos não são bem conduzidos e não são levados em consideração pelos comitês quando avaliam. É feita uma triagem, né? Também foi estudado, importante mencionar, o aspartame ele se degrada com calor. E ele forma uma molécula chamada dicetopiperazina, que também foi avaliada e tem um NOEL, porque é um produto de metabolismo que pode ter alguma toxicidade. Então, 140 estudos sobre dicetopiperazina foram avaliados, e depois de discutir os resultados no início de 2013, com todas as partes envolvidas, que é democracia, se discute, tem questionamento, foi publicada a opinião da EFSA. O aspartame é seguro nos níveis atuais de ingestão. Okay? Tudo bem? Aí, no ano seguinte, vários estudos foram publicados que referendavam a decisão da EFSA, né, dizendo que realmente não havia potencial genotóxico. Os estudos toxicológicos, tanto de caso controle como de coorte, também não evidenciaram associação da exposição de consumo de bebidas não adoçadas com açúcar, né, não calóricas, com o câncer. E tudo bem? Não. 2022, publicado um estudo onde os edulcorantes artificiais e risco de câncer. Resultados mostram que o aspartame está associado, né, principalmente alguns adoçantes artificiais, especialmente o aspartame, associados ao aumento do risco de câncer humano. De novo, 100 mil participantes na França. Foi feito um estudo de coorte. Depois não dá tempo de eu comentar, senão a Flávia vai ficar brava comigo, eu vou passar muito tempo, mas eu comento depois. Mas esse estudo. Mas na época também já estava o aspartame na lista prioritária do JAXA, do IARC, então esse estudo entrou no pacote, né, de avaliação pelos comitês. E, finalmente, vamos para a avaliação do JAXA 2023 aspartame. Alguma novidade? Não. O aspartame continua sendo metabolizado em 3 metabólitos, ele continua não entrando não tem exposição sistêmica. A fenilalanina, o ácido aspartico e o metanol, que são liberados por hidrólises enzimáticas em alimentos normais da nossa dieta, estão em quantidades até maiores do que aquela do aspartame. E o estudo de exposição em humanos, em doses equivalentes à ida atual, de 40 miligramas por quilo de peso corpóreo, não resulta no aumento de níveis plasmáticos dentro dos metabólitos. Ou seja, consumiu, não mudou nada, continuou a mesma coisa. Genotoxicidade, os estudos in vitro e in vivo, também não há evidência de genotoxicidade. Carcinogenicidade, sim, 12 estudos avaliados de carcinogenicidade. Com exceção dos estudos do Sofrit e tal, que são os do Instituto Ramazzini, todos com resultado negativo. Houve algumas críticas do próprio comitê quanto a algum desenho de alguns experimentos, mas não houve qualquer associação com o risco de câncer em animais de laboratório. Então, a relevância, em função desses trabalhos aqui terem sido conduzidos de acordo com protocolos aceitos, a relevância sobre a carcinogenicidade incerta e, portanto, não podem ser utilizados para avaliação do risco do aspartame. Não foram considerados úteis para avaliação. Depois, os mecanismos de carcinogenicidade, também espera-se que algum mecanismo já conhecido como estresse oxidativo seja evidenciado, se a substância tem potencial. Alguns estudos mostraram a ocorrência de um estresse oxidativo, mas outros estudos não mostraram alterações histopatológicas que se esperaria desse estresse oxidativo após uma exposição a curto e longo prazo. Em função disso, a conclusão do aspartame é que, com base nos resultados negativos do estudo de Ishii, um estudo bem conduzido dura para sempre. Esse é de 1981, estudo, hein? E de outros estudos de carcinogenicidade, genotoxicidade, e a falta de um mecanismo plausível através do qual a exposição oral ao aspartame pudesse induzir câncer, o comitê
falou, não há preocupação quanto à carcinogenicidade em animais resultante da exposição ao aspartame. Ó, em animais. Em humanos? Ah, não, ainda não. Em animais ainda. Reprodução e desenvolvimento. Lembra que eu falei que podia ser para gestantes, pode ser para criança? Então, a substância é estudada em todo o ciclo de vida. Então, também, nos estudos em 2 gerações, 1 ou 2 gerações, o Noel foi de 4.000 miligramas também, a dose mais elevada testada, nenhum efeito. Toxicidade no desenvolvimento em ratos, 5.700 miligramas por quilo, peso corpóreo por dia, também a dose mais elevada. Vocês entendem que quando eu falo que foi a dose mais elevada, é que não teve efeito em nenhuma dose. Tá? E aqui, conclusão, o aspartame não é uma substância tóxica para a reprodução ou desenvolvimento em animais. Bom, epidemiologia, agora dados humanos, né? Então, não se observou uma associação consistente entre o consumo de aspartame e um tipo específico de câncer. Todos os estudos apresentaram limitações no que diz respeito à exposição. É muito difícil. Um estudo observacional, principalmente prospectivo ou retrospectivo, é muito difícil você relacionar causa e efeito. São muitos vieses, é muita confusão, são muitos fatores que interferem, fatores socioeconômicos, estilo de vida, muitos componentes. Esse estudo que evidenciou o câncer, ele acompanhou os indivíduos, só que os indivíduos tinham que responder um questionário online, a cada 6 meses, dizendo o que eles comeram em 3 dias de 15 dias, 2 de semana, 1 dia de final de semana. Aí você coloca tudo que você comeu, 1 vez, 2 vezes por ano. Depois isso daí é avaliado por quem está avaliando. Né? E aí são identificados os alimentos tentativamente e são analisados. Quer dizer, é uma coisa que tem muitos vieses, é muito difícil você conseguir num estudo que não seja um randomizado, cego, etc. Você realmente tem uma associação direta. E foi isso que o comitê considerou um pouquinho, talvez, diferente. O JECFA fala que é inconsistente. O IARC fala que é limitado. Então, essa é a mesma, inconsistente e limitado. Então, o termo, eu prefiro o termo que usado pelo JECFA, né? Porque limitado parece que tem, mas não tem. Né? O inconsistente é que não faz sentido. Sabe, alguma coisa não bate. Então, a conclusão foi de que a associação entre o consumo de aspartame e o câncer em seres humanos não é convincente. Não convenceu o comitê. E, portanto, outros desfechos também foram avaliados. Existem alguns trabalhos que evidenciaram um aumento de diabetes tipo 2 por exposição ao aspartame. Da mesma forma, resultados inconsistentes. E o comitê menciona que alguns ensaios clínicos randomizados mostraram redução na resposta glicêmica. E o estudo clínico randomizado, para muitos, é melhor do que um estudo observacional. Tá? E aqui, estudos epidemiológicos, esses de coorte, o consumo de aspartame foi associado a maior risco de diabetes tipo 2. Conclusão, as evidências de uma associação entre o consumo de aspartame e os desfechos não oncológicos não são convincentes. Então, nada mudou também. Bem, dados de exposição, lembra que é uma avaliação do risco completa? Agora, mas quanto que está se consumindo de aspartame? Pois bem, a ingestão diária média estimada para crianças, 10 miligramas por quilo de peso corpóreo. Para adultos, 5 miligramas. Bom, mas e os grandes consumidores? Os grandes consumidores, até 20 miligramas para crianças e 12 miligramas para adulto. Bem abaixo da ida de 40 miligramas por quilo de peso corpóreo, que é aquele valor derivado de um nível que não teve efeito dividido por um fator de 100. Então, nós estamos, vamos dizer, estamos tranquilos. Então, esses dados fazem com que o governo, quando vai gerenciar o risco, que é estabelecer a legislação, limites, se sinta tranquilo quando autoriza o uso de uma substância que teve essa avaliação e que tem essa ingestão diária aceitável atribuída. Né? Então, conclusão do JECFA, a exposição ao aspartame na dieta não representa um problema de saúde. Essa foi a conclusão do JECFA. Um outro ponto, eu mencionei que o comitê também avalia a especificação, características da substância. Nesse ano, as especificações, na verdade, do aspartame foram revisadas, se alguém se interessa por isso. Houve alguma alteração nos métodos, detalhes do método de obtenção. Uma coisa que é novidade, a função realçador de sabor não constava de usos funcionais da parte do JECFA, sabe, na especificação do JECFA. Agora, realçador de sabor passa a fazer parte da especificação.
o método de ensaio foi substituído e foi adicionado testes para outras impurezas e teste para outros isômeros. Então, houve uma atualização na especificação do aditivo alimentar e também consta. E todas essas informações, então, permitiram que, na 96ª reunião do JECPA, ocorrida em Genebra, de 27 de junho a 6 de julho, o comitê considerasse que não há provas convincentes de resultados experimentais em animais ou dados em humanos, de que o aspartame provoca efeito adverso após a ingestão, mantida a ida de 0 a 40 miligramas por quilo de peso corpóreo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando foi avaliada a primeira vez, em 81, não havia dados epidemiológicos, porque não estava no mercado ainda. E sempre, nas reuniões, a gente falava, precisa de dado epidemiológico e tudo. Agora, vocês imaginam, uma substância que está no mercado desde 1980, nós estamos em 43 anos no mercado. Vocês não acham que, se tivesse algum efeito, já teria se aparecido? Principalmente naquelas pessoas que precisam consumir edulcorante. Não teria um aumento de maior incidência de algum tipo de câncer, alguma coisa assim? Porque é isso que a gente quer. 43 anos de consumo, não evidenciaram nada. Eu consumo há muito tempo. Eu acho que eu estou normal. Quem me viu algum tempo atrás, mudei um pouquinho, alguma coisa. Os cabelinhos brancos, talvez, mas não mais nada, né? Então, é assim. Então, você acredita, os órgãos públicos, né, os organismos responsáveis pela legislação, como é o caso da Anvisa, acreditam. Tem uma referência, porque não é possível que todo o país tenha um comitê que faça esse tipo de avaliação e que tenha esse conhecimento. É multidisciplinar, são pessoas com várias formações. Então, foi mantida, então, quem consome aspartame fique tranquilo, tranquilizem seus pacientes, que nada prova. E se vocês quiserem se atualizar com relação às avaliações, toda a informação fica disponível na internet. Aqui é ruim porque ficou letra pequena, mas o link é esse, olha. Na hora que vocês entram aqui, vocês vão ter uma base, essa base de dados aqui da OMS é maravilhosa. Você entra ali, coloca o nome do aditivo, uma parte do nome do aditivo, quer que seja, já dá toda a vida do aditivo, quando ele foi avaliado, quais os documentos necessários, aí o documentozinho está em azul, você clica, leva direto para o documento, é muito bom, eu prefiro essa do que a da FAO. Mas também tem base de dados da FAO para as especificações, ou seja, quem quer falar sobre um assunto, sobre edulcorante e tudo, tem que saber procurar informação atualizada. As coisas mudam. Não acreditem na veiculação de notícias sensacionalistas. Porque isso acontece desde que eu entrei na carreira universitária, que eu estou na universidade, que isso daí acontece. E não existe nenhum registro de que algum aditivo, não só edulcorante, tenha matado alguém. Alguém tenha morrido porque consumiu muito alimento industrializado contendo muito aditivo. Não. Morre porque come muita gordura, pode comer, tem outros problemas, mas não de aditivo registrado. Se alguém tiver esse dado, por favor, me passe, porque eu procuro, não recebo e não acredito que vá acontecer, porque nós estamos numa margem de segurança muito ampla. Nós temos um fator de segurança de 100, de um nível sem efeito. Então, fiquem tranquilos com relação aos edulcorantes. Sempre, como é uma classe funcional de aditivos que está sempre na mira da mídia do consumidor e de algumas outras pessoas, então, sempre, quando surge algum fato novo, os órgãos de regulamentação já se preparam, já se reúnem e já tranquilizam a população. Então, o que vocês têm que fazer é tranquilizar os seus pacientes, né, quem trabalha na área clínica, e confiar no governo. Agora, a Lígia vai falar um pouquinho sobre a forma como o governo age em relação a esses boatos todos, e é o governo responsável para que a gente tenha um suprimento, né, saudável de alimentos industrializados disponíveis para consumo. Bom, agradeço, desculpe, passei um pouquinho, nem sei quanto, mas nem me fale. Mas eu estava com vontade, sabe, assim, de falar um pouquinho mais, há tanto tempo reprimido em casa, olhando para uma tela de computador, oi, não tem ninguém aqui, sabe? Então tá bom, obrigada. Obrigada, doutora Cecília, para variar, sempre muito bem, muito boa apresentação. Vou apresentar, então, a doutora Lígia. A doutora Lígia possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em regulação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atualmente como gerente de avaliação de risco e eficácia de alimentos. Tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em ciência de alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de risco e regulamentação na área de alimentos. Por favor, doutora Lígia. Bom dia, quase boa tarde, né, gente? A Cecília tomou o nosso tempo todo, mas é bom porque, na verdade, me ajudou que todas as palestras anteriores a gente vai poder ir mais, rapidamente, né? Então, foi encomendado que eu trouxesse a visão da Anvisa, a discussão da posição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o uso de edulcorantes. E daí eu tomei um susto, porque, na realidade, a Anvisa não tem uma posição ainda, né? Porque tudo passa por debates e essa questão dos edulcorantes, ela ultrapassa a gerência em que eu trabalho. Eu não sei onde que eu vou me posicionar para conseguir enxergar bem. Então, eu achei importante colocar que essa apresentação ela reflete a minha percepção em relação às discussões que estão acontecendo na Anvisa e os comunicados que a Anvisa tem feito sobre o tema, porque a gente tem tentado, quando surge um boato, a gente tem tentado se antecipar e já colocar alguma coisa que esclareça. Mas não representa a posição da Anvisa, até porque a Anvisa ainda está em discussão sobre o tema, né? E também eu não tenho conflito de interesse em relação ao tema. Então, a Anvisa estabelece quais são os aditivos e os coadjuvantes de tecnologias permitidos nas diferentes categorias de alimentos, nas funções e limites máximos de uso, visando alcançar o efeito tecnológico sem oferecer risco apreciável à saúde humana, né? Então, eles devem ser seguros. Então, os edulcorantes é das 24 categorias funcionais de aditivos alimentares, e elas reúnem substâncias diferentes dos açúcares que conferem sabor doce ao alimento. Então, atualmente, a gente tem 27 edulcorantes autorizados para uso em alimento. A necessidade tecnológica do uso de edulcorante é pela substituição total ou parcial do açúcar. E daí essa questão da necessidade tecnológica, existe uma discussão muito grande em relação a isso, inclusive no Códex, né? Lá naquele comitê de aditivos que foi comentado por alguém hoje de manhã, né, que faz a questão de gerenciamento de risco, sempre quando trata de edulcorantes, tem uma grande discussão em relação à necessidade tecnológica, tanto que tem muitas notas, muitas vezes, né? Tem os países que restringem, que só pode ser utilizado naqueles que você tem um claim associado, né, um INC associado, outros não, né? Outra coisa que é importante salientar, que a legislação brasileira ela é positiva, então que o aditivo ele só pode ser utilizado quando constar na legislação específica para aquela categoria de alimento específica nas suas respectivas funções e limites máximos, né? E como já foi comentado aqui, se não me engano foi a Cecília, a gente se baseia no que você tem de avaliação do Códex, do JECFA, né, da norma geral de aditivos do Códex, bem como também, complementarmente, né, o Códex é a primeira referência, mas também a União Europeia e o FDA. E ela sempre que você tem qualquer avanço científico, a norma é atualizada com vista à proteção da saúde da população. Então, a primeira parte que se trabalha em relação à aprovação do aditivo é se ele tem segurança de uso ou não. Então, se faz a avaliação dos estudos toxicológicos, a Cecília aqui detalhou os estudos que se considera para fazer a avaliação toxicológica. Na segunda parte, se esses estudos
eles caracterizam o risco, né? Tem aqueles estudos de dose e resposta, que você deriva uma ida a partir dos estudos, e depois disso vem a avaliação da exposição e a ingestão pela exposição do aditivo, ele não pode superar a ida, né? Também considera a questão dos grupos populacionais específicos e que, na realidade, você sempre vai fazer revisão conforme o avanço científico. A segunda questão é a finalidade de uso, né? Então, tem que ter uma finalidade de uso em razão tecnológica, sanitária, nutricional ou sensorial. E aqueles alimentos que eles são de responsabilidade do MAPA, no registro do produto, também precisa a anuência do MAPA quanto à necessidade tecnológica. Só depois disso é que ele entra na lista positiva. E o aditivo avaliado, ele tem que ter uma especificação em alguma das referências, né? No Food Chemical Codex, no JECFA ou na União Europeia. Porque, na realidade, cada avaliação corresponde a uma especificação. Se a especificação muda, a avaliação muda. Vocês lembram lá na fala da Cecília, a gente começa pelos estudos de metabolismo. Então, por exemplo, hoje, muitos aditivos, eles passam, eles são na forma nano, né? Por que vão para a forma nano? Para mudar a questão da absorção deles. E daí, no momento que muda a absorção, a quantidade que você vai ter lá nos órgãos-alvo é diferente. Então, é outra avaliação, na verdade. Não é a mesma coisa. Então, eu posso ter um aditivo aprovado, e esse aditivo foi aprovado, como vocês viram, há 20, 30, 40 anos atrás. Então, quando você coloca na forma nano, já não corresponde mais àquele mesmo estudo de absorção, distribuição, metabolização e excreção. Tá? Até porque é importante se passa no intestino que ele é mais absorvido ou não, e vai mudar completamente isso, então é outra avaliação. Daí, quando que não é permitido o uso de aditivos, né? Quando o aditivo ele não for seguro para o consumo humano, quando ele interferir de forma significativa e desfavorável no valor nutritivo do alimento, quando servir para encobrir falha de processamento ou de técnicas de manipulação, quando encobrirem alteração ou adulteração da matéria-prima ou do produto já elaborado, ou quando induzirem o consumidor a erro, engano ou confusão. E daí, qual o marco normativo que a gente tem relacionado a edulcorante, né? Então, a gente tem uma norma que foi consolidada, toda a legislação de aditivos. Então, tem a RDC 778 de 2023, que trata dos princípios gerais, e depois a lista positiva pelas categorias de alimentos, limites máximos e condições de uso, que é a IN 211 de 2023 também. E onde que hoje estão permitidos? Hoje, a norma geral de edulcorantes, que tinha antes, restringia para alimentos para fins especiais, com restrição ou ingestão controladas de açúcar, né, e que tinha informação nutricional complementar. E depois, em aprovações mais recentes, também, daí já tem direto para as categorias de alimentos, para suplementos e dietas interais. Então, mais para frente um pouquinho, a gente vai aprofundar um pouco nessas questões. Além disso, agora, no início de outubro, final de setembro, não sei, é bem recente, mudou a norma dos padrões de identidade e qualidade dos adoçantes de mesa e dos adoçantes dietéticos. Porque eles eram classificados, na verdade, como uma categoria de alimentos. E daí foi transformado, na realidade, de uma formulação de aditivo, que é o que, na realidade, eles são, né? São vários
aditivos junto. Por que que isso foi importante? Por que foi importante fazer essa modificação? Porque com a rotulagem frontal, você usa a alegação lá de alto em açúcares adicionados, e que alguns deles que são formulados que têm açúcares, você usa por 100 gramas, se eu não estou enganado. E um aditivo você usa 2, 3 gotas. Então é uma inconsistência você ter um aditivo que é um edulcorante, que é para reduzir o consumo de açúcar, você ter lá um alto em açúcar, né? Então, daí com isso se mudou para que ele realmente fosse a característica do produto que ele é, que é um aditivo formulado, né? E depois tem um outro aspecto relacionado a essa questão, que são as questões de rotulagem, né? Que não é a minha área, mas que vem dentro dessa discussão, que tem a ver também com a questão do edulcorante. E daí, esse ano, a gente já estava trabalhando nessa questão de rediscutir a legislação relacionada a edulcorante, quando em maio saiu a recomendação da OMS, né, que coloca que, agora complicou. Bom, que de manhã cedo a doutora Ana já comentou bem, né, que os resultados e as restrições que tem em relação a essa recomendação, né, que a recomendação ela não deve ser utilizada como substituto de açúcar, visando o controle de peso e a redução das doenças crônicas não transmissíveis, mas isso não se aplica aos indivíduos com diabetes pré-existentes, né? E também coloca a questão do ser condicional e as limitações. Eu acho que eu não preciso aprofundar nisso, porque a doutora Ana, né, colocou bem essa questão hoje de manhã. Mas isso, na realidade, cria o problema, né? Porque hoje a questão da redução do consumo de açúcar é uma prática recomendada para melhorar a saúde e tem sido uma estratégia utilizada para a indústria para reduzir a adição de açúcar em alimentos e bebidas. E depois, então, assim, tem que deixar claro que o estudo da OMS não teve o objetivo de rever o perfil de segurança dos adoçantes e dos edulcorantes, e que nós estamos acompanhando atentamente a discussão, e junto com essa discussão que vai ter do edulcorante, a gente vai discutir, né, com os outros órgãos governamentais, particularmente o Ministério da Saúde e também os atores não governamentais, para avaliar essa nova diretriz e ver se eventualmente tem algum encaminhamento que pode ser regulatório ou não regulatório, né, porque o Ministério da Saúde ele já tem recomendações em relação ao guia da alimentação da população brasileira para priorizar alimentos menos processados, etc. Então, eventualmente, ver se tem alguma recomendação adicional em relação a isso ou não. Depois, a questão do aspartame, eu acho que já foi bem colocada pela Adriana, né? Que o IARC ele identifica o perigo, mas ele não faz, ele não trabalha com o risco, né, que é a probabilidade da ocorrência, e que das avaliações que foram feitas, que foi colocados, então, do ponto de vista da Anvisa, a gente entende que as recomendações atuais não alteram o perfil de segurança para o consumo do aspartame, de modo que a Anvisa vai seguir acompanhando atentamente os avanços da ciência em relação ao tema, e se mudar alguma coisa em relação à avaliação que foi feita do JECFA, também a gente vai atualizar. E daí as ações regulatórias relacionadas a edulcorantes, né? Então, isso estava na prioridade da Agenda 21-23, que está encerrando agora.
Já foi feita contribuição em relação à próxima agenda regulatória, e essa questão do edulcorante veio de novo a solicitação, tanto modificando a forma como é regulado os limites máximos, não de forma geral, mas por categoria de alimentos em relação aos níveis de uso. Então, disso, de alguma forma, é interessante, porque permite que você faça uma avaliação de exposição melhor, né, sabendo exatamente as categorias de alimentos que tem. Por outro lado, também teve recomendações em relação a mudanças na rotulagem. Então, tem uma série de contribuições que foram feitas para a agenda regulatória, que são em relação a esse tema. Então, ainda vai ser discutida a priorização das contribuições feitas, mas, do ponto de vista da Gerência Geral de Alimentos, a gente acha que deveria manter na agenda regulatória, até porque a gente já está trabalhando no diálogo setorial, nós já pedimos que fosse para as associações, que fossem encaminhados níveis de uso para fazer essa discussão e ver como que a gente encaminha essa questão para frente. Então, a gente tem um dos projetos relacionado à rotulagem de alimentos, e daí vocês me perdoem, porque essa não é a minha área, né? Eu vou falar um pouco aqui, mas de forma limitada, porque eu não tenho expertise nisso, mas também em relação aos princípios e autorização para o uso de aditivos, né? E a questão dos limites máximos. Tá em relação à rotulagem, está em discussão no Mercosul o aperfeiçoamento da declaração de aditivos na lista de ingredientes. Então, que daí não declararia mais pelo INS, mas pelo nome por extenso. Em relação a isso, a gente também está trabalhando com o setor de fazer a lista de qual que seria a lista que nós vamos, que o aditivo é mais comumente chamado e utilizado por questões de rotulagem também, né, não só de autorização. Também está em discussão lá a declaração em ordem decrescente de proporção no alimento e não no final da lista. E a adoção de requisitos de legibilidade, incluindo tipografia, contraste e dos modelos de apresentação na lista de ingredientes. No diálogo setorial de edulcorantes, né, a GGAL pretende fazer o diálogo setorial. O desejo que a gente tem, nós estamos muito envolvidos na norma de novos alimentos, né, que a gente quer colocar ela na rua até o final do ano, mas idealmente a gente ainda gostaria de fazer esse diálogo de edulcorantes até o final do ano, até para preparar e ver as prioridades e diretrizes para a própria definição de que regulamentos que seriam modificados e como, quais as ações necessárias, né? Então, no diálogo setorial, a gente vai discutir essa questão das evidências científicas a respeito do efeito das substâncias na saúde, os resultados de avaliações de exposição a edulcorantes pela população brasileira, a pertinência ou não de aprovar por categoria de alimento, as características de composição e rotulagem de produtos com edulcorantes, medidas adotadas por outros países e possíveis intervenções regulatórias, né? Como, por exemplo, requisitos específicos de rotulagem, né, como a identificação no painel principal da presença de edulcorantes, emprego de advertência sobre a presença ou efeitos de edulcorantes na saúde de criança e outro grupo, como adotado por outros países, e estender a declaração da quantidade de edulcorantes na lista de ingredientes aos demais alimentos. Porque hoje, nas bebidas com edulcorantes, tem essa quantidade declarada, né? Então, fazer toda essa discussão da importância, do impacto de cada uma dessas medidas, se é pertinente ou não é pertinente. Porque tudo isso a Anvisa recebe recomendações para adotar, né? Então,
na realidade, precisa colocar na mesa e discutir, ver o que é importante de ser adotado, como que deveria ser tratado o tema. E, então, é isso, gente. Desculpe que eu não passei o meu horário, mas está atrasado em função dos palestrantes anteriores, né? Então, eu agradeço. Obrigada. Bom, pessoal, perguntas? Porque fome não é, né? Ah, ela tem pergunta ali. Deixa eu levar o microfone. Bem, bom dia, não, boa tarde, bom almoço, não vou me demorar muito. Duas coisas. A Anvisa, como é que a Anvisa trabalha o risco de uso de misturas de edulcorantes? Esse é um problema toxicológico crescente, porque, na realidade, hoje você tem diferentes edulcorantes em diferentes alimentos processados. Eu não vou chamar de processado, mas, enfim, alimentos processados, que contêm substâncias não naturais. E a discussão das misturas é um problema, porque eu não sou contra o JECFA, não estou dizendo que está errado o que está sendo feito, pelo amor de Deus, mas é um problema toxicológico recorrente hoje, que é discutir como é que nós vamos avaliar misturas e em que níveis isto pode alterar. Não existe quase experimentação animal nisso, né? Quem trabalha na área de toxicologia sabe, mas é uma preocupação, queria saber se a Anvisa pensa nisso. É a primeira pergunta. A segunda é para a Adriana, se ela poderia rapidamente descrever os 3 estudos que foram considerados pelo IARC. E eu senti um pouco de falta disso, de saber talvez alguns detalhes e por que esses estudos foram tão fortemente considerados pelo IARC para classificar como classificaram. Eu sei que são 2 perguntas complexas. Obrigada. Então, se fosse fácil, eu já estava respondido, né? A grande questão em relação a essas misturas é porque a gente não tem protocolo para trabalhar a questão das misturas. E quando você... Hoje, na União Europeia, eles começaram a trabalhar, tem algumas iniciativas em relação a isso, mas não tanto de você fazer estudos individuais com as misturas, porque as combinações que você pode fazer são infinitas, né? Porque não só em relação à questão de edulcorantes, mas de outras coisas que estão na dieta e que pode ter um fator protetor. Ou, por outro lado, porque dentro da dieta você tem um monte de substâncias que estão antioxidantes, né, e que pode ter um fator protetor, ou então, ao contrário, que poderia potencializar. Então, sempre, quando se conduz os estudos, tenta-se tirar esses fatores de confundimento para você tentar ver o que é. Então, assim, hoje, então, o que o povo do EFSA fez é tentar, assim, olha, se eu tenho mistura disso com isso, e esse aqui tem isso, eu vou priorizar, mas ainda não sei, não tem alguma coisa que esteja completamente estabelecido nessa linha. Eu não sei se a Adriana e Cecília têm alguma coisa para complementar, mas eu acho que essa questão, os estudos de metabolismo, eu acho que são muito importantes, né? De você ver não só o estudo de metabolismo, mas também a característica da substância, né? Então, isso é importante. E também se é completamente metabolizado, se os metabólitos eles são substâncias inócuas, conhecidas, ou se tem alguma coisa. Então, tudo isso tenta se avaliar, mas não se faz. E nem a gente tem capacidade técnica hoje de ir na vanguarda como a Anvisa. Hoje a gente trabalha com avaliação de aditivos de novos alimentos, medicamentos veterinários, embalagens, com 9 técnicos especialistas. Então, ainda fazer ciência, a gente fica dependendo, né, de recomendação do que vem das universidades ou de outras agências, como o EFSA, que tem 650 pessoas dedicadas a isso, e não 9. Né?
Obrigada. Antes de Cecília ou alguém, eu só queria parabenizá-las, essas três, pelas apresentações que foram excelentes, né? Me lembrou, recordei muitas coisas e só queria parabenizá-las. Obrigada. Obrigada pela minha parte. Preciso ficar em pé? Eu posso ficar sentada em pé? Vocês querem? Não. Então, eu queria assim, dividir a minha resposta em duas partes, ou também fazer uma questão para a doutora Silvia. Em primeiro lugar, é importante entender a preocupação em relação à mistura, em relação a alguma interação no alimento durante o processamento ou uma interação depois que são ingeridos. Então, de qualquer forma, eu não consigo entender muito essa preocupação, porque outras substâncias também estão presentes no alimento, são substâncias químicas e são consumidas junto. Então, nunca ninguém estudou o que acontece se eu consumir vitamina C junto com BHA. Bom, não importa. Mas vamos falar. As substâncias, existe um documento que é preparado também pelo DIAF, que se chama CTA, Chemical and Technical Assessment. Isso é feito para mostrar o que acontece com a estabilidade da substância. Se ela é instável à temperatura, se ela é estável às condições de processamento do alimento, ou seja, você tem um dossiê da substância sobre a estabilidade. Normalmente, os aditivos, com algumas exceções, por exemplo, o aspartame é instável ao calor, eu mencionei para vocês. Mas uma grande maioria acontece, eles são estáveis e estão ali no alimento, se não durante os ensaios toxicológicos com animais de laboratório, se a substância não fosse estável, na hora de dar o alimento para o animal humano, alimentando lá a dieta, já teria sumido do alimento a substância. Eu mencionei que, no caso dos edulcorantes, eles são substâncias diferentes. Alguns são absorvidos e eliminados inalterados, como é o caso da sacarina. Outros, como ciclamatos, são metabolizados no trato gastrointestinal e formam o ciclohexilamina. No caso do aspartame, é metabolizado totalmente e forma aminoácidos, que são presentes em alimento comum. Então, eu não sei o que se pretende você avaliar. Eu vou consumir aspartame, com fome e tudo. E daí? Cada um tem um caminho metabólico. Não vai, as quantidades consumidas são muito pequenas, não vai ser, vamos supor, exaurido um caminho metabólico que vai fazer com que siga um outro caminho. São quantidades de miligramas, sabe? Inclusive porque são muito doces, então não se coloca muito. E é uma coisa provavelmente impossível, eu até diria. Então nós vamos agora estudar a mistura de aromas. É um aditivo que usa muito mais. Um aroma tem mais de 100 componentes. Então, vamos ver o que os aromas fazem no nosso organismo? Então, vai ficar uma loucura. Porque não há ensaio em quem? Em animais de laboratório vamos estudar? Ou vamos estudar no homem? E qual que é a vantagem? Por que precisaria disso? Então, essa é uma pergunta. Doutora Silvia, por que a área toxicológica está tão preocupada assim, com a interação de edulcorantes, que são substâncias diferentes uma da outra, umas metabolizadas, outras ingeridas, eliminadas, inalteradas, outras totalmente metabolizadas no trato gastrointestinal, não há nenhum. Se houvesse algum indício que sugerisse, olha, pode haver, são substâncias inativas, não são reativos, sabe? Para dizer, não, está no alimento, vai reagir. Não, esse daqui vai reagir com a proteína. Não, porque isso já foi mostrado durante a avaliação dos efeitos tecnológicos, né, da parte de tecnologia do aditivo. Então, eu não tenho preocupação. Um outro ponto que eu vou até mais além um pouquinho, não de junto, mas de sinergismo. Era uma questão que às vezes é levantada, né? Uma questão que se levantava. Não, mas e se um antioxidante reagir com edulcorante e depois vai reagir também com o estabilizante? Não pode reagir? Gente, não é assim. Se fosse assim, são todas substâncias químicas, algumas presentes em alimentos. Se fosse assim, o alimento é uma mistura de substâncias químicas. Elas não agem entre elas, sabe? A gente chega, o alimento está ali inteiro, não acontece essa interação em condições normais de processamento, de armazenamento e tudo. Então, eu acho que essa preocupação vai e vem também, é cíclico, sabe? Já foi no passado, o Jekyll já falou que é impossível fazer, é impossível estudar alguns efeitos também de alergia, sabe, em animais de laboratório. Então, a gente tem que ficar um pouquinho calmo e esperar. Vamos ver, se tiver algum fator determinante que fala, olha, misturei acesulfame com aspartame e sacarina e olha o que aconteceu. O alimento perdeu o sabor doce, ou, sabe, a interação fez com que não fosse mais doce. Não acontece, a sacarina é estável, o ciclamato é estável, aspartame é instável ao calor. Isso a gente já sabe tudinho sobre essas substâncias. Elas foram totalmente avaliadas e eu não acredito, opinião minha,
que a curto prazo se vá colocar esforços e dinheiro para se avaliar uma possível interação entre edulcorantes, né? É isso. Porque o que eu falei que o povo começou a fazer esse protocolo não é nem de aditivo, é de substância genotóxica. Então, assim, quando eu misturo várias substâncias genotóxicas e que são contaminantes que você encontra, como que eu vou ter uma dose em relação ou para avaliar a questão do risco, tá? Oi, estou super de acordo com o que já foi comentado. Então, realmente, essa questão das misturas hoje está se falando muito. Os comitês internacionais mesmo estão discutindo isso e realmente não tem um protocolo, né, para se trabalhar com isso. Eu tenho visto alguma coisa tem começado a ser feita em relação a contaminantes, que eu já vi alguns trabalhos, e com estudos in vitro, né, em células. Então, isso daí eu tenho visto. Já vi para micotoxinas agora, onde, né, já fizeram com várias células, fazendo combinações diferentes, né, porque também tem uma preocupação dessa questão da concorrência. Mas, em termos práticos, é aquilo. Você vai combinar duas moléculas que podem estar presentes com maior frequência nos alimentos, mas elas estão presentes com outras coisas também. Então, assim, realmente é impossível, né, se pensar em avaliar o efeito de uma mistura, mas tem sido, né, falado cada vez mais. Em relação aos trabalhos da IARC, então, assim, né, eles partiram lá daquele número, né, 7.000 trabalhos, né, avaliados. Realmente, muitos deles, a maioria foi desconsiderada, porque ou não tem a ver, né, com o assunto, ou, né, alguma coisa sensorial, né? Então, realmente, o foco foi dado nos trabalhos que tinham efeito na saúde, daí vai se afunilando. Então, qual o efeito? É o câncer. Qual tipo de câncer? Né? Então, chegou-se naqueles que foram ali o coração da avaliação, tinha uma certa similaridade. Eu não lembro exatamente, faz uns 2 meses que eu li os trabalhos, não lembro exatamente o tamanho das coortes, mas milhares de pessoas. Mas eles tinham essa convergência de ter um desfecho, que era o câncer hepático, e pelo consumo, o aspartame é avaliado pelo consumo de bebidas adoçadas, né? Então, por exemplo, o Nutri-Santé, que a Cecília mencionou na apresentação dela, não está dentro desses aí, porque ele não fez a correlação com o câncer hepático. Então, assim, são diversos fatores, né, que permitiram aí a inclusão, a exclusão dos trabalhos. Bom dia, doutora Adriana. Eu gostaria de saber como que ocorrem as atualizações dos agentes que entram ou não no IARC. Então, as atualizações vão acontecer a cada 5 anos, quando esse comitê consultivo se reúne, e é sempre em função da existência, assim, de terem sido publicados estudos relevantes que vai estar na lista de prioridade para fazer a reavaliação. Então, assim, é mais ou menos o mesmo raciocínio, mas você tem que ter estudos relevantes que foram publicados para realmente se convocar uma reavaliação. Então, uma vez, por exemplo, o aspartame foi visto, aí nesse intervalo de 5 anos, se houver alguma publicação relevante, tem alguém responsável que olha isso e inclui ou não nessa pauta? Pode ser, mas isso provavelmente fica para uma outra lista que ele vai entrar futuramente, se você tiver um conjunto de informações realmente relevante para solicitar uma reavaliação. Né? Não existe, assim, uma recomendação, a cada 10 anos a substância tem que ser reavaliada, né? Nem no JECFA. Então, é sempre que existe uma necessidade, no caso de aditivos, desde que se mude as condições de uso. Então, ele passa a ser autorizado por uma outra vez função. Ali, ele vai, né? pode estar ou não nos próximos. Okay. Eu não sei como que acontece com o IARC, mas, por exemplo, no caso das avaliações do JECFA, o comitê
ele tem uma lista de prioridades para avaliação. E daí, nessa lista de prioridades, você tem lá pela substância, quais são os dados novos que você teria disponível, ou se é uma nova substância, quais são os dados que estão disponíveis, e os países que estão responsáveis para aportar aqueles dados, o que eles têm. Então, assim, o Brasil tem dado de ocorrência, né, tem dado de consumo. Então, assim, o que cada país teria para fazer a avaliação. E daí, se tem porque, como a Cecília falou, esses comitês eles não geram dados, eles avaliam os dados que são disponibilizados. Então, se você tem o dado disponível e o comitê entender que é prioritário fazer a avaliação, daí ele coloca lá como prioridade 1 e vai para a avaliação do JECFA. Né? Imagino que o IARC seja... Não, é bem parecido. Só que eles não falam, né, no IARC quem é o país que vai, né, aportar os dados ou não. Então, isso é diferente. E naquela lista de prioridades, então já vem na outra coluna, estava muito pequenininho, não sei se vocês conseguiram enxergar, mas na coluna da direita já vem que tipo de informação que é a informação principal para estar sendo solicitada essa avaliação. Então, no caso do aspartame, era que existiam, então, bioensaios relevantes para serem, então, avaliados. Eu tenho aqui, Cecília. Aqui, ó. Oi. É mais, assim, no submundo, vamos dizer assim, no backstage. Porque o IARC, ele é uma agência, né, um instituto da OMS, né? Só que eles dizem, é independente, né? Ele foi independente. E o JECFA é da OMS, né? A gente sabe, da FAO. Depois que ele fez essa avaliação do aspartame, né, tem muito conteúdo que saiu dizendo dos grupos, dos especialistas que colaboraram com o IARC, e parece que 3 deles eram do Instituto Ramazzini. Então, eu queria saber, assim, na tua opinião, como é que é isso, assim, porque existe um conflito de interesse, né? Porque o Instituto Ramazzini, ele é ultra criticado no mundo inteiro, né? Assim, que tem um viés e uma qualidade muito baixa, né? De ciência aí. E eles também parece que tem como aquela história lá do Eric Bronkovich, né? Que tem um grupo de advogados que trabalham com o Instituto Ramazzini para processar a indústria de alimentos, pedindo... como se diz, indenização em relação a possível efeito tal. Então, parece que é uma coisa toda amarrada, assim. E isso está na mídia, assim, isso está na mídia internacional, assim, se a gente for aprofundar e ler muito, isso está mostrado, né? Então, assim, existem 3 especialistas que trabalharam no estudo Ramazzini, que também recebeu muito dinheiro de um outro instituto, que é contra adoçantes, glifosato e etc., e que trabalharam no IARC. Como é que você vê isso, assim? Porque o IARC, afinal, é da OMS, né? Ele declara que ele não tem conflito. Bom, eu não sei se é para a Adriana. Eu vou comentar brevemente, acho que a Adriana tem mais. Eu acredito que, no caso do JECFA, você tem que assinar. Não, é impossível você ter alguma relação com indústria, com qualquer coisa do IARC. Não. O IARC. Do IARC, eu não me aprofundei no IARC, né? A Adriana que preparou a apresentação. Mas sim, eu acredito que isso que você falou tem algum fundo de verdade. Sabe por quê? Porque você viu que eu mostrei que volta esse negócio do Ramazzini. Não é normal, depois de 2005, já ter visto que o trabalho estava mal feito, assim, não seguiu protocolos reconhecidos, etc. E ainda volta com a informação e ainda fica na mídia e ainda volta. É porque tem algum mecanismo por trás, né, realmente contra o sistema, assim, contra a indústria, ou como você falou, mas eu não li o nome dos participantes, tampouco tomei essa informação, assim, tive acesso a essa informação. Não, eu acho que a Adriana vai esclarecer. Tem que ver se ele é observador ou se ele é do painel mesmo. Porque observador pode ter conflito de interesse. Tá, porque o observador é diferente ainda, porque ainda pode ter os especialistas, porque os especialistas, aí são pessoas, eu entendo que faça mais sentido, porque são pessoas que podem contribuir ali de alguma forma, e eram estudos deles, esclarecer os estudos,
podem ter algum potencial conflito de interesse, participam da discussão, mas não participam da avaliação. Eu não tenho, assim, não tenho a lista com a participação de quem era observador, de quem era especialista. Eu tenho a lista do grupo de trabalho, né? Mas depois preciso dar uma confirmada para ver se foi nesse caso, porque existe essa possibilidade, né? Se a pessoa participa como especialista e que tem algum potencial conflito de interesse, de qualquer forma, todos os membros assinam as declarações. E eu acho que eu aproveito um pouco a reflexão da Márcia para trazer uma outra reflexão com base em tudo que foi apresentado, né? Então, se a gente pegar desde a primeira apresentação, então já ficou claro que o adoçante ele não reduz o peso, mas também eu nem esperaria, ele sendo um aditivo, ele tem que ser meio que inerte para a saúde, ele não tem que fazer bem nem mal, o benefício vem da redução do consumo de açúcar, então realmente muito claro. Depois toda a parte de IARC, de GECFA, mostrando que sim, pode ser classificado ali como um possível, né, no 2B, mas depois as doses, então o perigo muito bem avaliado. E aí a reflexão que eu queria trazer aqui entra um pouco nessa, por que tanto esse foco no adoçante? Se, por exemplo, se a gente olha a lista do IARC, no grupo 1, a gente tem ali bebidas alcoólicas, e de uma certa forma é atribuído inclusive benefícios à saúde às bebidas. A cerveja ainda considerada como só processada, pode consumir, desde a antiguidade. Ninguém coloca, não devemos consumir. Sim, digo a mídia, né? A mídia, do que a gente viu, que a Cecília trouxe um pouco a questão da mídia e dos grupos, né, ativistas. Então, a gente não vê, por exemplo, no Brasil, algo tão contra isso. A carne vermelha, que está no grupo 2A, então, se a gente for ver como o Brasil usa, né, o consumo de carne vermelha é alto, se a gente fizer o churrasco... No IARC tem também a fritura em alta temperatura, se eu não me engano está no 2A também, não sei se é isso... mas está ali, ou 1 ou 2A, a alta temperatura. Então, se eu fizer uma carne vermelha na alta temperatura ou no churrasco, que é o que o brasileiro às vezes faz, é um problema ainda maior. Mas não, o adoçante, o aspartame, no caso, que está no 2B, ou então os outros, o ciclamato, a sacarina, que estavam inclusive no grupo 3, são condenados e criticados, e falam para substituir isso por um alimento in natura, que pode ser a carne vermelha, então, feita ali no churrasco na alta temperatura, que tem, talvez, aí um ponto até pior, mas isso não é colocado. Então, até um pouco, né, dessa reflexão da Márcia. Por que a mídia pega tanto, por que os ativistas pegam tanto em algumas substâncias e não o todo da evidência como a gente vê, né? Então, mais uma reflexão, não sei se vocês têm algum ponto sobre isso, mas me espanta, né, ver as recomendações com base nessa avaliação toda que a gente viu científica. Então, eu acho que a gente falha muito em tratar a comunicação de risco, né? Então, e é uma parte que é negligenciada. Se tenta fazer, quando saiu essa questão dos edulcorantes, a gente tentou, de forma proativa, já colocar as notas informando. Mas a notícia ruim, ela tem mais impacto que a boa. A notícia boa não dá ibope, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é até uma reflexão, é a própria desconfiança que o consumidor médio ele tem nos órgãos de controle, inclusive, né? Que você, não só na indústria, né? Mas também nos próprios órgãos de controle, nos pesquisadores, que pode ter um viés, um interesse. Então, é uma questão que ela tem que ser melhorada, né?
E daí, em relação à alimentação saudável, que é uma política do governo, inclusive, daí tem muitas questões relacionadas a isso, né? Até de fazer uma orientação do ponto de vista do que seria uma alimentação saudável. Não é você comer uma coisa só, mas você ter um equilíbrio naquilo que consome, mas tudo isso vem junto com a questão da comunicação, né? E hoje a gente vê, e na realidade o consumidor ele quer o milagre, né? Ele quer consumir uma coisa e ter super saúde, ou não consumir a outra, ou ocupar alguém. Então, assim, todas essas questões em relação à informação, elas são muito importantes. A gente tenta fornecer a informação sempre que é baseada na ciência. Mas até isso... então, por exemplo, vou trazer agora para uma discussão que é recente. O EFSA saiu com uma avaliação do dióxido de titânio, dizendo que tinha nanopartícula e tal, e que tinha problema. Então, logo a gente viu a avaliação do EFSA, e ele não afirmava que era genotóxico, mas ele dizia que ele não podia descartar essa possibilidade. A gente começou a fazer o diálogo, a discutir, ver onde estava, e daí a gente adotou que nós não estamos aprovando em mais nenhum outro alimento, porque daí em seguida começaram informações conflitantes, né? O Reino Unido fez outra avaliação, o Canadá fez outra avaliação, que não tinha preocupação, e agora o JECFA botou na lista de prioridades que agora em novembro, início de novembro, vai avaliar. E daí a nossa posição em cima disso, porque é lógico que tem alguns produtos que você realmente tem uma importância maior, tem outros que você pode substituir mais tranquilamente, e que era isso que a gente queria avaliar quando começou a primeira discussão. Quando começaram a sair informações conflitantes, a gente parou a pressa, né, que inclusive entrou na lista do Mercosul para discussão, mas a gente parou, e daí a gente não fez outras autorizações, e está esperando sair a avaliação do JECFA, né? E ver, na verdade, qual que é o risco caracterizado que eu tenho ali, né? Mas nós estamos sendo pressionados e acusados em relação a isso, né? Eu acho que é isso. O cidadão médio, muitas vezes, essa nossa conversa, a gente não consegue alcançar o cidadão médio, né? Eu tenho uma... mas tem uma discussão, mas daí essa fala, ela chega, porque a fala da catástrofe, ela sempre espalha mais do que a doutora lá, que nem existe, né, que a Cecília mencionou, espalhou para o mundo inteiro, né? E se eu postar alguma coisa, ninguém vai dar nem bola para isso, né? Então, esse que é o ponto. Mas é isso, assim, a gente tenta, dentro das evidências que tem, e baseado na ciência, e evoluindo, e de forma alguma a gente quer alguma coisa que não seja segura no mercado, né? Tudo bem, a gente pode fazer alguma coisa, como a gente tem tentado fazer alguma iniciativa assim, tímida, né, dentro das nossas possibilidades. Mas sempre tem as suas limitações, né? Então... bom. Só rapidinho, assim. Mas isso nunca vai ser solucionado, Marcos, infelizmente. Você sabe que nem futebol, time, religião, não adianta. A pessoa não quer. Você pode mostrar isso aqui é preto, ela vai falar, não, eu acho que não, pode ser que sim, pode ser que não. Porque é do contra. Você pode mostrar por A mais B, que é seguro, ela não vai acreditar, sabe? A mente está... É impossível, sabe? De
tanto que a gente já falou, olha, eu tenho quase 50 anos nessa área, é uma coisa inacreditável. É contra o alimento industrializado, é contra a indústria. A indústria, por princípio, é ruim. Ela está fazendo uma coisa para ganhar dinheiro. Tá bom? Você devia consumir um alimento in natura, como se o natural fosse mais seguro. Então, você pode ensinar, explicar para uma parcela. 30%, que é esse meu cálculo que eu tenho feito recentemente, 30% você pode falar, vai entrar daqui, vai sair por aqui, pode mostrar, pode comprovar, pode fazer. Não vão acreditar, porque não querem acreditar. É uma religião. Sabe? É aquele cara que é do contra. Sabe? Assim que e a notícia ruim vende mais mesmo. Até a gente, quando você escuta falar do acidente, todo mundo vai ver na televisão, né? Nossa, quem morreu? Morreram quantos? Não sei o quê. É o ser humano, nós somos os nossos defeitos, né, de fabricação. Então notícia ruim vende, notícia boa, fica lá, que tá bom então, né? É normal, né? Mas notícia ruim vende. Por isso que a mídia está sempre falando mal, nunca fala do benefício, fala sempre do malefício se houver algum associado a qualquer evento. É só isso. Desculpe, Wellington. Bom dia, Wellington da FCF, da USP. Na verdade, o que eu queria falar, isso primeiro registrado, acho que só tem eu de homem aqui na sala inteira, a manhã inteira. E os meninos aqui, né? Então, diversidade aqui está faltando, brincadeira, tá? Mas eu acho que o que falta é aquilo que você disse, né? A questão da comunicação de risco. E esse ranço com a indústria, né? Se você estudar um pouquinho da história da industrialização, você vê que as normas sanitárias elas vieram para coibir más práticas. Então, historicamente, sempre teve uma associação de quem industrializa pela má prática para ganhar dinheiro e para mascarar. E aí, quando você diz ali os aditivos, né, eles não podem ser usados para mascarar defeito, para isso, para aquilo outro. Porque, historicamente, era feito assim, né? Coloca esse negócio aí que mascara. Coloca água no leite e coloca urina, sei lá o quê, para aumentar o teor de proteína, para mascarar que foi adulterado. Então, essa visão do alimento estar com algo e essa associação com adulterado é histórica. E você não consegue mudar isso da noite para o dia. Então, quando você pega os aditivos na indústria e todo mundo é contra, tem aditivo é ruim, é natural, é bom. Eu sempre digo, veneno de cobra também é natural. Então, acho que é muito complicado mudar essa visão. Então, é mais um comentário do que uma pergunta, né? E aí, para o consumidor raso, e talvez eu sou microbiologista de alimentos, então essa parte, para mim, não é natural. Mas quando você pega, né, você mostrou ali, os estudos são inconsistentes. E aí, pelo princípio da precaução, você fala, tem um inconsistente, então um está dizendo que faz mal, o outro que faz bem. Nunca vai sair, porque isso vai sempre ser cíclico, porque você tem esse tal do princípio da precaução, que você, poxa, se tem algo que está dizendo que eu tenho que tomar cuidado, é melhor eu tomar cuidado, então vai perpetuando, né? Era mais no sentido de comentar. Obrigado. Eu acho que a comunicação ela é muito difícil, porque tem a ver com o hábito alimentar, com o equilíbrio, né? Quer dizer, não é a demonização do industrializado, mas é lógico que se eu consumir batata frita e bebida adoçada o dia inteiro, eu vou ter problema de saúde, né? Porque eu tenho que ter um equilíbrio nos nutrientes. Então, eu acho que essa que é a grande questão, né? Então, é a questão do hábito alimentar e que os hábitos alimentares, eles pioraram, né? E daí você tem que trabalhar a questão do hábito alimentar e não condenar um alimento ou o outro se você tem equilíbrio no consumo, né? Bom, não, completando rapidinho, só um raciocínio que eu peguei agora. Agora, o engraçado é que o consumidor aceita alguns riscos. O cigarro. O cigarro aceita. Lógico, número 1, né? Álcool. Número 1. Mas eu aceito. Mas causa câncer. Mas... o cigarro, sim, então, aceita. Por que o consumidor aceita o risco associado a uma coisa que dá? Prazer, ele não aceita o risco associado a uma outra coisa que alimenta, muitas vezes. Então, é meio assim, Então tem N coisa. Então, é uma inconsistência mesmo, e nós vamos ter que conviver com isso. Bom, pessoal,
Agradeço, então, a todos os palestrantes, Adriana, Maria Cecília, Lígia, e agradeço a todos que ficaram aqui até agora conosco, até essa hora adiantada. Obrigada a todos, ótima tarde.